Transformação. CFMC, Sessão Tokusatsu. De escutar. Já estou escutando. Fala galera, estamos começando mais uma edição do CFMC Sessão Tokusatsu, um podcast do Cultura Pop Rigor. Estão aqui comigo hoje Adri. Olá! E o Dré. E aí? E hoje, como prometemos, nós vamos continuar aí, né, com o especial de 40 anos do Fantástico Jaspion, né? 40 anos da estreia no Japão, 1985. Lá vai tempo. Hoje nós vamos falar de referências, né? As referências que nós encontramos na série, né? Sabendo que o Tokusatsu tem bastante referências, né? Muita homenagem que rola aí a cinema, principalmente, literatura, música, né? Todo seriado tem. E o Jaspion tem bastante, nós vamos comentar aqui hoje. CFMC Conversa Piada Matuca. Mas antes disso, vamos, né, comentar uma grande notícia que saiu essa semana aí que a gente está gravando o programa. Já vai ter se passado várias semanas enquanto eu estou editando, mas nessa semana, finalmente, notícia sobre a dublagem do Kamen Rider Build, né, que a Sato Company prometia há muito tempo, né? Mas, segundo eles, o Prime Video não queria colocar no ar de jeito nenhum. Pô, vai ver que a dublagem não atendeu o padrão de qualidade do Prime Video. Eles não queriam colocar no ar. Pô. Chamaram a Tulipa. Ou então o Sato só tinha dublado aqueles 3 episódios mesmo, e aí depois, né, correu atrás para dublar o resto e ficou pronto agora. Viu que tinha muita gente perguntando, pô, e aí o resto? Aí viu, pô, né, talvez devesse ser dublado a série inteira. Pois tem é. Que, o pessoal aí que assistir que tem que ver aí se tem alguma mudança de voz dos episódios iniciais pros outros. Nesse domingo 1º de junho, né, ele veio aí com notícia nova, né, sobre a dublagem, né. Ela agora vai ficar disponível aí para a galera ver, mas não vai ser em nenhum streaming, vai ser no canal deles no YouTube e fechado, né? Só para membros. Só os membros poderão assistir Kamen Rider Build dublado. Arranjou mais um jeitinho aí de fazer uma grana aí em cima do Tokufan, né? Pra, né, pô, pra arrecadar o dinheiro aí pra fazer o filme do Jaspion, né? Pô, tá É verdade. Não, de R$8 em R$8 arrecada isso. Gente. Sem falar que é um grande teste, né? Porque depois, se ele não conseguir espaço no cinema, né? Se o cinema se recusar a lançar o filme do Jaspion, ele pode lançar direto ali no clube fechado para membros assistir o filme. Sim. E é um teste, ele pode fazer isso com várias séries, né? Um teste aí pra ver se tem idiota suficiente pra pagar, quer dizer, fã suficiente pra pagar.
É pra deixar a coisa mais nichada ainda. É bem possível esse lançamento do Jasper acontecer desse jeito mesmo. O que é bom, porque aí quase ninguém vai ver. Sim. Meu nível de confiança na Masato, pô, como produtora, aí realmente, sabe? É bom que fica uma parada assim, tipo o Quarteto Fantástico dos anos 90, que assim, depois você finge que não aconteceu já. Quase ninguém assistiu e tal. Pô, essa coisa da dublagem do Build aí só pra membros, né? Você tem que pagar pra ver. É tipo situação de refém, né? Ele bota a arma lá na cabeça do Build. Se você quiser assistir Kamen Rider Build dublado, pague. Tem que resgatar, tem que pagar o resgate. Pô. É assim, eu não acho que assim é uma estratégia muito inteligente, não. Porque, sei lá, posso estar enganada, mas eu duvido que vai ter tanta gente assim pra pagar membro e tal. Eu ainda acho que de repente eles iam ainda ter mais retorno disponibilizando, né, para todo mundo através da própria receita do YouTube mesmo, receita de anúncio do YouTube, né? Mas pô, isso vai funcionar com algumas pessoas do nicho, né? Mas porque exatamente, né? Não imagina se tanta gente não fura a bolha, né? Não fura a bolha. E mesmo assim não vai funcionar com todas, né? Que não, a gente mesmo não vai assinar, pô. Não mesmo, né? Nenhum interesse. Ele que põe aí algum streaming depois aí, se quiser, eu dou uma olhada. Até porque me acostumei a assistir as coisas legendadas, não ligo pra dublagem. Hoje em dia, dublagem eu só encaro em coisa nostálgica mesmo. Pra mim não faz diferença. Eu prefiro até que esteja legendado, mas enfim, então eu não imagino que isso, nossa, vai ter tanta gente assim assinando o canal por causa do build. Mas é aquele negócio, né? Eles testando pra ver se cola. Se não colar, a gente vai saber rapidinho, porque eu aposto que daqui a alguns meses a série é disponibilizada em algum stream, ou então fica disponível pra todo mundo ali no YouTube mesmo. Você tem ali a Tsuburaya lançando uma série ultra nova todo ano. E assim, para qualquer um ver, né? Pô, que eles lucram com anúncios e tudo. Sim. E tanto você vê que foi vantajoso que eles com o tempo passaram a legendar em outros idiomas além do inglês, né, como o próprio português do Brasil e outros idiomas. E agora já tem dublagem em inglês, né? Pois tá tudo. Ou seja, foi vantajoso para eles, né? Senão não ia continuar e nem ia ter esse cuidado, né? De legendar e tal. Aí você pensa se é necessário essa bobajada de pegar uma série antiga, né? Porque Build é antigo, ali de 2017, se eu não me engano, ou seja, já vão 8 anos. Aí, porque tá dublada, coloca ali no clube de membros, quem quiser pagar aí. Vemos, pô, fala sério, né? Fala sério. Olha só. Como diria o Agami, eu não caio nessa. Bom, mas então aguardar aí o lançamento do filme do Zafio no clube de membros do Tokusatsu
E vamos falar dele, vamos falar aí das referências na série. Então, eu anotei aqui alguns episódios, né, que tem referências a filmes, coisa assim, a gente pode discutir eles. Mas antes disso, Adri, você chegou a fazer um vídeo, né? Eu fiz um vídeo. Acho que ainda tá online ainda lá no canal e tal, com algumas referências, né? Aí tem referências. Tem muitas referências, né? A filmes, referências literárias. Aí já, né, pra gente ir começando, vou fazer uma que não é exatamente uma referência específica, né? Mas é porque o Jaspion, né, ele é construído assim, bem naquele estilo mesmo, né, de narrativa fantástica, né? Que aí ele tem vários daqueles elementos, né? Do conto maravilhoso né? Que aí tem um teórico russo, né? O Vladimir Prop, né? Ele tem um livro chamado Morfologia do Conto Maravilhoso. Que aí o Jasper tem várias coisas assim na estrutura. Eu nem vou falar tudo, porque senão a gente vai ficar aqui muito tempo explicando, né, o que é. Mas só para citar algumas coisas assim que tem, né, em várias narrativas fantásticas, e aí o Jasper também tem. A gente tem um desses elementos que se chama afastamento da família, que quer dizer, né, que por alguma razão, né, o protagonista tem tá afastado da família, que no caso o do Jaspion é a versão mais radical, que também é a mais comum em histórias fantásticas, que ele é órfão, né, então não tem uma família por perto. Aí tem a questão do herói, né, deixar a sua casa, né, que sim, o Jaspion é criado lá no planeta do Edin, e aí para cumprir a sua missão, né, de enfrentar Satangos, ele precisa deixar o planeta do Edin e viajar aí pelo espaço. É uma outra característica, também outro elemento também que tem, é o personagem provedor, que no caso do Jaspion é o Edin, justamente, né? Inclusive ele provém muito, né? Porque ele faz tudo, né? O velho fez até o Nylon sozinho, né? Pô, lá naquele planeta que não tem nada, né? Naquele planeta. Só tem pedra lá. Mas ele, como cientista e profeta, né? Fez tudo, todas as máquinas. Fez Alan Motorface, Gaibin Jet, Gaibin Tank, tudo ali, né? Tem várias coisas. Porque ele é cientista e profeta. Sim, sim. Sim. E aí tem vários outros elementos, como o antagonista usar, né, como meio de ataque, né, persuasão. E a gente sabe que o Magaren realmente tem essa coisa, né, tem esse estilo um pouco diferente, né, de outros vilões de Tokusatsu, né? Ele, por exemplo, lá nos primeiros encontros dele, ele parece que tá tentando argumentar com o Jaspion, tipo, convencendo ele, né, a passar pro lado deles, algo assim, né? No episódio 7, o Demônio da Montanha, tem uma cena que é bem nessa intenção mesmo. Sim. Ele aparece pro Jasper e lança o ponto de vista dele. Aí tem outras coisas também, o vilão utilizar de enganação, né, pra conseguir alguma coisa. Nos primeiros episódios tem muito isso, né, o Magari se disfarça, né.
Sim, Muito isso também. tem várias versões do Magaren lá, Magaren fazendeiro, Magaren. Magaren pintor. Magaren. Isso. Magaren Magaren. da. Pô, como é que se chama a parada que vai Da- buscar animal? Da zoonose. Zoonoses. Tem vários. Realmente. E mesmo depois, né, quando é que mais pro meio ele fica mais mandando por Ima e Gyuru, né? Aí lá pro meio tem as histórias que elas fazem isso, né? Tipo do Sion, que elas vêm com aquele negócio de produtora de TV. Sim, Então, sim. no início Sim. era ele, né? Mas depois ele fica mais naquela de ficar liderando. Mas a série inteira tem isso de alguém estar disfarçado fazendo alguma coisa. É um O meu elemento. favorito é o Magaren artista no episódio do Paredão. Então, ele vai assim, só porque ele tá afim, porque não tinha a menor necessidade da roupinha, que é só vai lá ameaçar o garoto. Vai estar de boinazinha. Isso vai Tokusatsu tem muito isso, né? Dos vilões se disfarçando. E aí tem várias outras coisas, né? Tem a questão do grupo de amigos que vai se. Pessoas que vão ajudar o herói, né? E vão se reunindo ao longo da história, né? Então você tem a família Nambara, né? As crianças apontadas pela luz, Boomerman, enfim. Uma série de personagens que. Isso foi uma das coisas que Jaspion foi um dos que mais teve isso, né? De todos os Tokusatsu. Porque outros não formou um grupo tão grande. Ainda mais tem uns como Charivan que todo mundo que aparecia morria. Aí não tinha como não era bom ser amigo do Charivan. Agora Jaspion realmente. Acho que mais amigo do que Jaspion, acho que só o Jiraiya, né? Que quase forma um Super Sentai ali. Porque tinha a questão de vários ninjas que viraram aliado e a maioria reaparece no final, né? Aí, outras características é o herói precisar de algo. Isso aí que, aliás, isso nem é tão comum assim em Tokusatsu, mas é extremamente comum em histórias fantásticas, que o herói precisa encontrar um artefato, né? Que no caso aqui é o pássaro dourado, né? Pra poder vencer o vilão, né? Sim, porque geralmente em Tokusatsu o herói passa 40 e poucos episódios enfrentando ali a organização maligna e chega no momento que ele chega assim, pô, encheu o saco aí, vou matar todo mundo agora. Né? Mas no Jaspion tinha um porquê, né? Sim. E tanto é que ele foi aos poucos descobrindo, né, o que era para fazer realmente. Que primeiro era encontrar o pássaro dourado. Aí é como se fosse encontrar o pássaro e aí pronto, o Satangoys ia morrer. Aí depois descobriu ia segurar o pássaro e ficar tentando bicar o Satangoys. Aí depois descobriu que tinha que reunir as crianças, né? E aí o pássaro dourado se manifestaria. Então isso realmente. E mesmo assim eles ainda não tinham ideia do que ia ser, né? Do que ia acontecer, né? Que é só no final que vem aquele lance e os pássaros se reúnem e formam a espada dourada. E aí tem vários outros, né? Inclusive também o antagonista, né? Ser vencido em campo aberto. E realmente, né? Em Jaspion, Magaren, Satangoys, até Gyuru e Kurima são derrotados em duelos, né? Bem, que também é algo bem próprio, assim, de história fantástica, né? Terminar em duelo de espadas, enfim. A Gyuru e Kurima, inclusive, são as únicas secretárias ali do mal que morreram em confronto direto com o herói, né? E a Kuma 1 e a Doutora Porta chegaram a enfrentar o Charivan Gavan, mas é horrível.
Bom, aí de prop é isso. Tem outros elementos, mas enfim, os mais importantes são esses, né? Que mostra que Jaspion é um conto fantástico. Né? Mas sim, né? O Jaspion, ele tem vários elementos assim que aproximam ele, inclusive, assim, mais do Ocidente. Uhum. Né? E essa coisa assim que você não vê muito em Tokusatsu mesmo, dessa definição aí, estilo Senhor dos Anéis, né? Você tem que conseguir alguma coisa para derrotar o vilão e tal. Essa saca. E aí você falar aí de coisas aí, né? Referências bíblicas. Eu acho que isso é essa coisa, né, do Jaspion, o escolhido de Deus. Acho que é por isso que fez tanto sucesso e ainda faz hoje no Brasil. O brasileiro gosta dessas coisas, né? Passou até na Record, né? Você vê, até o Bicho Macedo. Até o Bicho Macedo aprovou. Ele deve ter aprovado por isso, né, meu? Porque o Jaspion tem muita referência religiosa também, né? Exatamente, toda essa parada de escolhido de Deus. O Edin, né? Que anda lá com a Bíblia Galáctica, é o Moisés, né? Sim, né? Os mandamentos, né? Ele tem a Bíblia e tal. Né? O Edinho, ele é uma mistura, né, de Moisés lá com a Bíblia Galáctica, coisa e tal, e o Gandalf do Senhor dos Anéis. Seu cajadinho, saindo na porrada, né? Sim, total. Pô, no primeiro episódio mesmo, o Satangois aparece depois que o Jaspion come a maçã. Sim, é verdade, sim. Assim que ele dá uma mordida na maçã, o Satangois surge, né? A gente tem a primeira aparição do Satangois. E aí, falando em referência literária, né? Outra aí que a fonte Vozes da Minha Cabeça, né? Porque, na minha opinião, mas que eu acho que provavelmente inspirou. Vamos ter muitas assim, né? Porque sempre tem aquela coisa que, pô, você tá assistindo e, nossa, isso aí parece. Parece, exatamente. Aí tem um conto dos irmãos Green, né? Que se chama exatamente O Pássaro de Ouro. Que eu acho que pode ter inspirado, né, o Pássaro Dourado, não só pelo nome, né, mas no conto, né, o protagonista, ele é um príncipe lá, que ele quer a mão lá da princesa, mas aí o futuro sogro vai lá e dá várias missões que são tidas como impossíveis, né, e aí uma dessas missões é capturar o Pássaro Dourado, né. E aí, é interessante que nesse mesmo conto, né, tem uma outra parte, né, que tem uma raposa falante, né, que auxilia o príncipe ali a cumprir essas missões, né, e aí, em troca, né, essa raposa pede que ele a mate e esquarteje. Né? Os irmãos Green são adoráveis, né, quando a criança. Mas, por quê, né? Porque só assim, né? Só sendo morto e esquartejado, ele seria liberto, né, de uma maldição, porque essa raposa é o príncipe irmão da princesa, ou seja, é o cunhado, né, do príncipe lá. Né? E apesar, né, dos personagens terem assim funções completamente diferentes, né, essa parada me lembrou o Magaren, né? Porque né, quando o Magaren morre lá da primeira vez, né, ele é esquartejado, né, ele é feito em pedacinhos lá pelo Jaspion, e aí depois ele renasce, só que ao contrário do conto, né, em vez dele voltar humano, né, que no conto é uma raposa, e aí quando renasce ele tá liberto da maldição, volta a ser humano. No caso do Magaren, ele
volta menos humano ainda, né? Porque até as roupas mudam, né? Ele passa a se vestir lá daquele padrão mais vilão de Tokusatsu, né? E quando eu li esse conto, me lembrou bastante. Aí eu fiquei assim, será que se inspiraram nos irmãos Green? Lembrando, né, que depois a morte e ressurreição de Magari foi copiado por Game of Thrones. Sim. Foi uma bruxa transferida. A Melisandre ressuscitando Jon Snow é uma tremenda cópia da Kylsa ressuscitando Magari. Mas não chega perto. Não, a volta do Magari é muito melhor. Até porque o Jon Snow volta e continua a mesma merda de antes, né? Achando que o cara ia voltar, porra, quer voltar fodão, sangue nos olhos, não. É isso, mas tem coisas que é melhor esquecer. Outras referências literárias, né? É o HP Lovecraft, né? Que a ideia, né, do... Primeiro, a ideia do Satangos, né? O visual do Satangos, quando ele se torna, né, o poderoso Satangos, é extremamente Lovecraft, né? É muito parecido com o Cthulhu, né? Aquela ideia dos cipós, a aparência dele é extremamente parecido. E aí, né, em Jaspion, essa ideia também, né, do Satangos e Magaren são formados, né, pela energia negativa, né, eles são mal puro, né, é também extremamente Lovecraft. E no episódio, né, da Frauta, né, que é o episódio número 5, né, né, a menina recebe aquela frauta, né, que é para trazer um monstro de outra dimensão. Que é outra coisa também muito Lovecraft, né? Essa história do monstro rasgando, né, a teia assim da realidade, passando, né, de uma realidade para outra. E o próprio Satangos faz isso, né? Tanto que ele tá em um planeta, e aí ele tá no planeta de Edinha, ele vai a outro lugar, né? Ele viaja ali entre planetas, coisa e tal. Quer dizer que ele também viaja, né, entre as dimensões, entre as realidades. No episódio 12, a profecia, ele já está na Terra, né? Mas aí você tem aquele momento ali que ele vai atacar o Edin, que aí a gente vê que ele tá na Terra, mas de vez em quando ele vai lá encher o saco do Edin. Sim. Então, com certeza, foi com certeza influência de Lovecraft. Aí ele sempre aparece de repente, né? Que simplesmente o céu escurece, assim, e aí ele aparece, ele vai chegando. Sim, tem também quando eles... Né, o Jasper fica preso ali, né, no mundo dos Satangos, coisa e tal. É como se fosse uma outra dimensão, né? Também ali que né, onde o Dalion não pode chegar, coisa e tal. Então, com certeza. Não de nada, porque o Zaspo pode cortar um monstro gigante com sua espadinha. Não, o Dalion é um mero capricho. Ele corta monstro gigante com a sua própria espada. Não, Jasper é o herói mais cheio de roteirismo que tem. Quase igual o Batman. E aí, outro autor que com certeza influenciou muito, né, Jasper, a gente já mencionou aqui, é o Tolkien, né? Porque, como eu falei, tem o Edin, que com certeza tem ali uma influência ali do Gandalf, do Game of Thrones, do Senhor dos Anéis. E tem várias outras referências também. O visual do Satangos, né? O pessoal fala muito, né, no Darth Vader. Com certeza, né? Tem uma referência também. Mas também. Tá na cara, né?
É uma referência bem óbvia, né? Claro. Mas junto ali com o Darth Vader também tem ali um pouco do visual do Sauron também, do Senhor dos Anéis, né? Aquela espada, o saiote, a espada gigantesca. E a própria coisa assim, do personagem ser esse deus maligno, né? E o Satangos, ele é muito majestoso. Então, pô, ali quando eu assisti o primeiro filme aí do Senhor dos Anéis, Terra dos Anéis, né, que a gente tem uma apariçãozinha do Sauron, pô, quando ele usa a espada lá, me lembrou no ato, aqueles momentos lá que o Satangos usa a espada contra o Darth. Sim, sim. Exatamente. Com certeza rola uma influência também, porque o Satangos também tem esse status assim de Deus, né? Ali que não é só tipo, um alienígena que quer dominar a Terra ou alguma coisa do tipo, né? É uma força maior. Sim. O Satangos é um dos poucos vilões de Tokusatsu que dá pra você acreditar que dominaria a Terra. Sim. E além disso, é um dos mais elegantes. Sim, com certeza. E aí, além disso, né, tem o episódio lá da árvore de cedro, né, do tronco, né, que, pô, ali é total, né, a barbárvore, né, do Senhor dos Anéis, né, pô. Sim. Que é a árvore falante, tem todo aquele discurso, né, ambiental, né, de como o progresso humano está destruindo a natureza, enfim, e aí a árvore está revoltada com isso, né? Bom, então agora vamos para a parte cinematográfica. Eu foi, né? Dei uma checada ali nos episódios, que eu me lembro que tem referência. Então eu peguei algumas. Se eu estiver esquecendo alguma, vocês me lembrem. Vamos começar com o episódio 1, o Planeta de Jedin. Esse é óbvio, né? Isso todo mundo sabe, né? Que tem Star Wars, né? Né, aquele boteco espacial lá que o Zapton chega, é a cantina de Moisés. Isso não tem dúvida. Não consegue, né? Não tem dúvida nenhuma, né? Assim como a gente tem uma versão do Jabba lá, né? Que é aquele sapão. Isso, aquele sapão é o Jabba dele. Então, a cantina de Mos Eisley e o Jabba ali no primeiro episódio. Aí no episódio 2 nós temos Alien, né? E no início, né, quando o Zaspion vai visitar a nave fantasma lá, é um total clima de Alien. Aliás, o clima de Alien, o episódio 21 de Charivan também tem. E Charivan também é outro, que tem muita referência a filme, né? Tem o episódio lá do Exorcista, tem aquele outro que ele é perseguido pelo caminhão no estilo lá do... Como é que é o filme do... Encurralado. Bastante. E aqui nesse caso já tem Alien. Tem inclusive um momento lá que sai, é só um momento, mas que sai uma outra boca de dentro da boca do Tigos. É verdade. E a mais flagrante é o cérebro eletrônico Sakura, né? Que, né, para quem viveu os anos 80 e início dos anos 90 é Sakura. Para quem vem depois é Sakura. Que é, né, o HAL 9000, né, do 2001, Odisseia no Espaço, né, a luz vermelha. Sim.
inteligência artificial falando lá, tal, com certeza. O próprio negócio também do planeta gelado e tal, ainda mais considerando que é esse negócio de os 3 primeiros episódios viajando pelo espaço, e o primeiro já tinha coisa que lembrava Star Wars, e a atmosfera desse segundo lembra também a atmosfera do Império Contra-Ataca, né? Também que tem um também- planeta gelado. Era um planeta gelado também. Bom, então chegamos no episódio 3, onde é flagrante, né? O sonho do menino galáctico, né? Esse aí não tem nem o que duvidar. Né? E é a dupla do História Sem Fim, né? O garoto e o Falco, né? Então aqui temos o garoto Coco e o monstro Namagderais. Pô, o Namagderais é igualzinho. O episódio 5, né? O Enigma da Flauta, que é o episódio que a Adriana já falou do monstro, né? Que a flauta traz de outra dimensão. É mais por uma coisa minha mesmo, assim, né? Que eu percebi assistindo o episódio. É aquele tipo de referência que, você viu um filme, então, né? Nunca vi ninguém comentando, mas eu tenho certeza que é referência. Que tem a cena lá que é referência a Kerry a Estranha. Sim. Porque, né, nesse episódio a gente tem a garota lá, né, que sofre bullying dos colegas também, né? Assim como a Kerry, né? Era perseguida o tempo todo por eles. E no final, quando ela é quase atropelada pelo caminhão, né? E aí fica as crianças rindo de um lado e fica o motorista perturbando ela lá. Então ela começa a lembrar, né, do Magaren falando, né, que ela tem que se vingar deles e tal. E você ouve ao mesmo tempo a risadaria e o motorista lá esbravejando. Pô, é muito parecido com a cena do baile, né? Que a Kerry também perde o controle, que você vê ela Começa a ver todo mundo imaginando o rindo. pessoal, todo mundo rindo, e É. vem a voz da mãe dela, né? Tem aquelas sobreposições de imagem e tal, e no episódio do Jasper também tem. Também. É a mesma coisa. Então, para mim, certamente, esse é um momento de referência a Kerry a Estranha. No episódio 7, o Demônio da Montanha, também é óbvio, né? Que o Mongorila é uma versão maligna do Come-Pedra de A História Sem Fim. É a mesma coisa, só que aí tem cara de mal. Cara de mal. No episódio 11, O Perigo em Sucuba, aquele pessoal, né, que depois que toma o leite de Gamadorais e depois ficam com os cabelos brancos, me lembra o filme de 1960, A Aldeia dos Amaldiçoados, que depois, nos anos 90, teve o remake dirigido pelo John Carpenter, que era, né, as criancinhas malignas. Isso. Que tinha cabelo branco, né? Nos Simpsons era o sanguinolento. Provavelmente uma referência. Esse episódio tem tudo, começa ali todo com clima de terror também. Então. Cena, tem até aquela musiquinha sinistra, né? Que eles entram na névoa e quando sai da névoa tá tudo com os cabelos brancos. No episódio 18 temos outra referência óbvia, né? Que é o episódio Inimigo Imortal. Que é o episódio Inimigo Imortal que revela, né, a verdadeira identidade do Zampa, né? Um membro dos Quadridemos.
E ele é um androide. E essa referência, claro, né? Exterminador do Futuro, óbvio. Exterminador do Futuro ali de 1984. Tanto que ele até queria criar o Império das Máquinas. Sim. E nada mais seria do que o mundo dominado pela Skynet. É. No episódio 20, a referência é o Django. Sim. Né? O Gila, né? Gila. Ele chega à Terra em um caixão, né? A nave dele é um caixão. E ele sai do caixão e sai carregando, né? Puxando o caixão, tal como o Django fazia no filme clássico, Spaghetti de 1966, ali estrelado pelo Franco Nero. Muita gente, inclusive, acha que o Django carrega o caixão ali para colocar alguém que ele matou dentro do caixão, e não é isso. Ele carrega simplesmente uma metralhadora ali dentro. Mas o Gila não, o Gila usa o caixão para viajar dentro. E o Gila tem todo aquele visual também inspirado também em cowboy, né? Do espaguete italiano, né? Tem aquela capinha, um negócio lá na cabeça que emula o chapéu de cowboy, né? Sim. Até a música dele, né, que tinha no episódio dele, era inspirada nisso, né? E é outro que a referência está na cara, né? Bom, o próximo aqui que eu me lembrei é no episódio 30, o Pânico do Balão, onde a Kyusa, né, está disfarçada, né? Ela atrai o Jasper para uma armadilha onde rouba a alma dele. E tem a cena, né, que ela oferece, né, uma taça de bebida para o Jasper. Que, claro, né, quem viu o filme Excalibur de 1981 vai lembrar da Morgana com o Percival, né? Sim. Essa parte me pareceu. Yes. E a própria... as palavras mágicas, né, da Kyusa também lembra bastante, né, quando a Morgana também tá lá recitando suas palavras mágicas também lá repetidamente, né? Sempre me lembro também do Berebecan Catabanda também. Sim. E você vendo Excalibur, assim, pô, acho que a Tsuko Takahata, né, aqui, ela tem bem o estilão Ellen Mirren no Excalibur também. Tem aquela elegância e tal. Sim. Chegamos ao episódio 31, onde o Zaspo enfrenta os gangsters. Aqui é curioso que sempre que eu vejo o Silk, ele me lembra muito o personagem do Billy Drago nos Intocáveis, que também é um gangster e se veste de branco, né? Só que os Intocáveis é de 2 anos depois, 1987. Copiaram já? Mas teve a série, né, nos anos 60, né, que os Intocáveis né, remake da série e tal. Então acredito que deva ter esse personagem na série, também, e também essa coisa do terno branco, né, em Bandido, né, também tem toda aquela representação, né, porque o branco geralmente é associado à bondade, né, pureza, então também tem isso, né, botar o personagem que é um assassino, né, está lá todo vestido de branco, né, impecável, né.
Entendi. E de qualquer forma, é a referência ali a esses filmes de gangsters, né? Pode ser da série dos Intocáveis e filmes de gangster em geral, né? Como o próprio Scarface dos anos 30, né? Sim. Que era muito essa pegada de gangster. O Silk é um gangster. Sim, todo o visual dele, dos capangas e tal. Claramente, assim. Aliás, né, os capanga é outra referência, né? Que o Kenga e o Zal, né, quando se transformam, eles rasgam a roupa como o Incrível Hulk fazia na série antiga. Isso, igualzinho. E para terminar, no episódio 42, a história de Pepe Rossi, a referência ao ET, né, o extraterrestre. E a amizade do garoto Rossi com Pepe, e no final tem até a saída da nave, que é no mesmo clima. Versão brasileira. Tulipa. Então estamos terminando mais um episódio do CFMC Sessão Tokusatsu. Minha cara Dri, nós já temos outros 3 episódios. Então, quem está chegando agora, onde pode encontrar esses outros 3 episódios para ouvir? E ainda, se tiver interessado, também pode encontrar os episódios do CFMC no cinema e do podcast principal, Conversa Fiada Matou Carambora. Bom, vocês podem achar a gente no nosso site, o futurapoperigo.com.br. Lá você vai encontrar todos os podcasts, os vídeos do canal, textos, inclusive várias críticas de Tokusatsu. Mas fora o site, você também encontra a gente nas principais plataformas aí de podcast, né? YouTube, Spotify, Apple, Amazon, enfim, a gente está em toda parte. Então é isso, galera. Nós vamos ficando por aqui. E quando você menos esperar, a gente volta aí com mais um episódio dos nossos podcasts. Um abraço. Fui! Tchau! Valeu! Transformação. CFC, Sessão Tokusatsu. Escutar. Já estou escutando. CFMC, um podcast do grupo Cultura Pop Amigo.